Você já parou para pensar como seria o mundo sem um simples relógio? Hoje, não conseguimos imaginar nossas vidas sem uma maneira precisa de medir o tempo. Mas há não muito tempo atrás, as pessoas viviam de forma completamente diferente. Antes do século XIV, o tempo era uma abstração. As pessoas viviam a vida guiadas pelo nascer e pôr do sol, e em muitos casos, pelo som dos sinos das igrejas. Não havia uma maneira precisa de medir o tempo, e a rotina diária era marcada pela luz natural. A medição do tempo, assim como a conhecemos hoje, começou a mudar de forma radical com a invenção do relógio mecânico. O mundo sem relógios. Imagine como seria a vida em um tempo onde você não sabe ao certo que horas são. A vida, antes dos relógios mecânicos, era organizada de acordo com a posição do sol ou o toque de um sino. A maioria das pessoas, principalmente em áreas rurais, não tinha acesso a instrumentos de medição do tempo. Relógios solares existiam, mas eram apenas eficazes em ambientes ensolarados, e os relógios de água eram raros e imprecisos. Os sinos das igrejas eram usados para marcar momentos importantes do dia, como a hora de rezar ou iniciar o trabalho. Mas mesmo assim, não havia precisão. Esse cenário começa a mudar no século XIV, quando uma nova tecnologia começa a surgir nas grandes cidades da Europa. As primeiras formas de relógios mecânicos começam a ser instaladas nas torres das igrejas, e a vida das pessoas passa a ser regida por esses dispositivos inovadores. A primeira revolução, o relógio mecânico. Os primeiros relógios mecânicos eram nada mais que enormes dispositivos, movidos por pesos e engrenagens complexas. A revolução tecnológica que eles representavam era impressionante para a época. O mais notável é que esses relógios não dependiam da luz do sol nem de qualquer fenômeno natural, mas funcionavam com mecanismos internos que, pela primeira vez, permitiam a medição precisa das horas durante todo o dia e noite. Contudo, esses relógios não eram tão exatos quanto os modernos. Sua precisão variava, mas eram uma grande melhoria em relação aos métodos anteriores. No início, esses relógios eram instalados em igrejas e mosteiros, onde sua utilidade era tanto religiosa quanto social. O toque do sino marcava as horas de oração, e as pessoas se orientavam por ele para dividir o dia. Para os mercadores e viajantes, a medição precisa do tempo tornou-se essencial, especialmente em um mundo onde a comunicação e o comércio começavam a crescer. A tecnologia por trás dos relógios. Os relógios mecânicos eram maravilhas da engenharia medieval. Eles usavam um sistema de pesos, rodas dentadas e pêndulos para regular a passagem do tempo. Embora simples comparados aos padrões modernos, esses mecanismos representavam um grande avanço na tecnologia. A precisão desses relógios, embora limitada, permitiu que as pessoas começassem a sincronizar suas atividades e a trabalhar de forma mais eficiente. Cada segundo passou a ter importância. O funcionamento desses relógios não era imediato. Eles dependiam de uma série de ajustes e, por muitos anos, não eram suficientemente precisos para substituir completamente os métodos antigos de medição do tempo. Mesmo assim, sua popularidade começou a crescer, principalmente em cidades comerciais. O impacto da precisão no comércio e na vida cotidiana. A precisão dos relógios mecânicos teve um impacto profundo na sociedade medieval e, mais tarde, na Renascença. O comércio internacional, especialmente entre as cidades-estado da Itália e o resto da Europa, precisava de uma maneira de sincronizar os negócios e as trocas comerciais. Os relógios mecânicos começaram a ser vistos como ferramentas essenciais para a coordenação de horários de trabalho e transações comerciais.
Os mercadores precisavam marcar o tempo com precisão para coordenar o movimento de mercadorias, especialmente em cidades movimentadas como Florença, Veneza e Londres. Além disso, a nova tecnologia permitiu que as universidades e as academias de ciência tivessem um controle mais rígido sobre o tempo, o que se mostrou essencial para o estudo das ciências exatas. A astrologia, por exemplo, começou a se beneficiar do uso preciso do tempo para a observação de astros. O relógio de pulso, a revolução pessoal. Avançando para o final do século XIX, a relojoaria sofre uma transformação ainda maior com a invenção do relógio de pulso. Originalmente usados pelos militares durante a Primeira Guerra Mundial, os relógios de pulso logo se tornaram populares entre a sociedade civil. A principal vantagem dos relógios de pulso era a praticidade. Agora, o tempo estava literalmente ao alcance das mãos de qualquer pessoa. O conceito de portar o tempo, não apenas como uma ferramenta, mas como um acessório de estilo, começa a surgir. O relógio de pulso passou de um item utilitário para um símbolo de status, com marcas de luxo como Rolex, Patek Philippe e Omega, definindo uma nova era. Esses relógios eram mais do que apenas ferramentas, eram parte da identidade e da classe social de quem os usava. À medida que a indústria de relógios crescia, inovações como o relógio automático, que não precisava ser enrolado manualmente, começaram a mudar a percepção do que um relógio poderia fazer. A revolução contínua dos relógios. Nos dias de hoje, embora os relógios digitais tenham se tornado predominantes, os relógios mecânicos continuam a ser valorizados, especialmente entre colecionadores e apreciadores de relojoaria. As marcas de relógios mecânicos de luxo ainda são sinônimo de precisão, artesanato e status. Eles não apenas medem o tempo, mas também refletem a história de séculos de inovação tecnológica. E o mais fascinante é como esses dispositivos ainda influenciam a forma como vemos o tempo. Nossos dispositivos eletrônicos modernos, como smartphones e computadores, ainda dependem de tecnologias baseadas no conceito de medição do tempo desenvolvido pelos primeiros relógios mecânicos. A busca pela precisão, a divisão do tempo em horas e minutos e a coordenação de atividades diárias são legados dessa revolução silenciosa que começou há mais de 600 anos. Conclusão. Os relógios mecânicos mudaram não só a forma como organizamos o nosso dia, mas também como percebemos a importância do tempo. O ritmo da vida moderna é uma herança direta dessa revolução silenciosa que começou há mais de 600 anos. A próxima vez que olhar para o seu relógio, talvez perceba que ele é mais do que apenas uma ferramenta para ver as horas. Ele é um elo direto com o passado, com a história e a evolução da nossa percepção do tempo.